Oi gente, eu sou a Luna e hoje eu vou falar sobre o 6º vídeo da nossa minissérie E Agora Covid, com o título de Métodos Alternativos de Cura e Sociedade. E nesse vídeo a gente vai falar sobre medicina indígena, terapias alternativas, saúde mental pós-pandemia e também vamos ter uma entrevista super legal com a Teta Healer Laura Lima. Bom, para começar, quando a gente fala sobre pandemia e coronavírus, a gente pensa diretamente nas mortes e em todas as mudanças que vieram junto com o vírus, né? A respeito também de vacina, lockdown, etc. Mas também é importante levar em consideração sociedades que talvez não sejam tão próximas assim da nossa realidade como a dos indígenas. Alguns questionamentos como: será que as aldeias tiveram suporte médico durante a pandemia? Ou como a informação do Covid chegou até eles? Como isso impactou no dia a dia dessa comunidade? Que métodos de prevenção foram utilizados pelos indígenas? São questionamentos muito importantes também para que a gente possa ter o conhecimento de outras culturas e realidades que não fazem parte da nossa. Até mesmo do jeito que agem perante a tal situação tão preocupante. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, em 2012, só no Brasil existe uma população de aproximadamente 900 mil indígenas, o que corresponde a quase 5% da população total do Brasil, distribuída em mais de 305 etnias que falam 274 línguas diferentes. É muita diversidade, né? Sendo muitas culturas ancestrais diferentes contidas em cada tribo. É evidente que os seus métodos de tratamento em relação à saúde, doença e cuidado é totalmente diferente da nossa bioquímica incorporada, como eles chamam, pelo homem branco. O uso de plantas medicinais, venenos de animais, usados como vacina, alimentos com poder de cura, cerimônia, entre outros métodos milenares passados de geração em geração, dentre a existência desse conhecimento, são o que fazem parte de sua cultura e cotidiano. A ausência de vivência junto à realidade indígena causa incompreensão, discriminação, exclusão e preconceito, limitando o acesso à saúde dessa população. Agora, falando um pouco de história, para além das questões políticas e culturais, é evidente que cada sociedade constrói, por meios de mecanismos biológicos próprios, genéticos e ambientais, combinações e recombinações de cargas virais, que dão origem a doenças, infecções próprias daquela população. Em condições de isolamento, como a população indígena, o indivíduo produz agentes patógenos muito peculiares perante ao modo de vida dos sujeitos. Nessas condições, essas populações tornam-se extremamente sensíveis e vulneráveis quando expostas a agentes, por exemplo, de outras sociedades que são isoladas daquela. Sabia que antes da chegada dos europeus e africanos aqui na América, poucas eram as doenças que existiam entre os povos ameríndios, contando com algumas infecções, principalmente intestinais por conta dos alimentos, né, que através da caça, pesca, etc. O que mostra que os indígenas viviam em harmonia com a natureza, até com o ataque dos portugueses ao solo americano. Com a saúde indígena, sobretudo pelo aumento dos casos da população no Brasil, a disseminação do Covid-19 para os indígenas tem se tornado uma emergência na saúde pública. Ao longo da história, esses povos têm sido impactados por epidemias e doenças infecto-contagiosas, o que contribui pela alta taxa de mortalidade da população. Desde que a pandemia chegou no Brasil, dados comprovam que cerca de 80 mil indígenas foram confirmados para o Covid-19, sendo 162 povos infectados e aproximadamente 13 mil óbitos pelo vírus. Diante do exposto, faz-se necessário refletir acerca da medicina tradicional indígena no contexto do Covid-19, pois é necessário que os direitos humanos dessa população sejam garantidos em relação às diferentes peculiaridades culturais. Além disso, as práticas de cura tradicional que estão sendo utilizadas por comunidades indígenas no combate e enfrentamento à pandemia devem ser respeitadas e acolhidas em suas particularidades, o que já é recomendado pela OMS. Apesar da magnitude dessas questões, ainda são escassos os estudos que têm ao redor disso. Dessa forma, se tem em mente que os povos indígenas têm sua própria cosmovisão
e saberes ancestrais. Bom, um exemplo prático do que foi comentado acima é da comunidade de Roraima, que por falta de assistência médica adequada, comunidades indígenas decidiram se unir para impulsionar a medicina tradicional como o combate do coronavírus. Vendo os moradores adoecendo e ficando sem assistência, voluntários se uniram para começar uma produção de xaropes à base de plantas medicinais. De acordo com a agente indígena de saúde, Linda Lima, a produção de xaropes é realizada junto com a liderança de pajés, benzedoras e pateiras. Também, em Manaus, João Paulo Tucano, de 48 anos, sentiu os primeiros sintomas da Covid e logo recorreu às suas curas da sua etnia. Ele comenta: "Eu passei 15 dias com Covid, foi horrível, mas resolvi fazer o tratamento com a possibilidade que tinha em minha frente", comentou o indígena. "Tomei todos os cuidados, fiz benzimento, defumação, tomei chás de plantas medicinais e decidi que não ia para o hospital. Se fosse para morrer, ia morrer aqui mesmo." Também em Manaus, o pajé de Jacara Dessano, cujo nome em português é Jaime Moura Fernandes, sentiu os sintomas da Covid depois de voltar de uma viagem do Rio de Janeiro. Ele comenta: "Falei para minha esposa como estava me sentindo e ela disse: 'Você tá com Covid'. Comecei a fazer chás, benzimento, melhorei, mas ainda tinha dores no corpo. Então também fiz pomadas", conta de Jacara. "Eu já fazia tratamento com benzimento antes. Por isso, tenho aqui em casa Saratudo, a planta da mora, folha da capeba, o pobre velho, folha da goiaba, folha de limão, e essas são as que tem na cidade. Para quem mora nas aldeias, são outros remédios." Então mostra uma adaptação grande, né, dos conhecimentos ancestrais. Bom, gente, nesse vídeo também a gente vai falar um pouco sobre saúde mental na pandemia, que é um tema muito importante durante esse período. E para isso eu convidei a Laura, que é Theta Healer, e vai contar um pouco mais pra gente dessa terapia. Oi, primeiramente, bom dia. Eu sou a Laura, eu tenho 23 anos, trabalho com Theta Healing em abordagem terapêutica desde 2018. Bom, Laura, como que funciona a dinâmica do Theta Healing? Você pode explicar pra gente um pouco dessa terapia? O Theta é uma técnica transformadora de cura e autodesenvolvimento que é simples, eficaz e profunda. Ela funciona quando o terapeuta entra conscientemente no estado cerebral Theta, que geralmente acontece durante o sono profundo. E o atendimento ele acontece como uma conversa, onde as sensações, os sentimentos são investigados e os registros dos traumas que aconteceram ao longo da vida são compreendidos e ressignificados para que assim eles sejam superados e transformados. Que legal! E você sentiu alguma diferença nos atendimentos durante a pandemia, nos seus clientes? E se sim, quais que foram os sentimentos que foram mais predominantes durante esse período? Sim, então, os atendimentos no geral demonstraram muita sensação de desamparo. Medos como ficar sem dinheiro, ficar sozinho ou da morte foram as principais questões trabalhadas nos últimos 2 anos. Desses sentimentos que você comentou, né, que foram bem predominantes, qual que foi a sua instrução ali naquele momento para as pessoas que você atende? Então, as emoções, elas são maneiras de percepção diante de tudo que a gente vive. E eu entendo que o medo é apenas uma das maneiras possíveis de compreender como algo nos afeta. Então, isso ativa mecanismos de defesa que, em alguns casos, são necessários para a nossa sobrevivência, mas em outros são apenas reflexos de gatilhos que a gente cria durante a primeira infância, que acontece da gestação até os 7 anos de idade. E a raiz do medo precisa ser reconhecida para que ela possa ser superada. Cada um reage num tempo diferente, então a minha recomendação é que seja realizado um tratamento com sessão de terapia 1 por semana, até que o assistido consiga compreender a motivação e a função do medo na sua vida, para que assim ele possa acolher a si mesmo e mudar um padrão de acontecimentos. O isolamento social e a pandemia em si trouxeram à tona diversos medos e muitas pessoas não sabiam a quem recorrer ou como recorrer para ter um auxílio. E as sombras emocionais, que eram comumente silenciadas por uma rotina ativa e intensa, foram obrigadas a serem revistas com a necessidade de readaptação da rotina. Sim. Que legal, Laura. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal trazer aqui essa terapia que nem é tão conhecida, né? E você falar um pouco sobre.
E é isso, ficamos aqui então com o final do 6º vídeo da nossa minissérie sobre o Covid.